Depois que Jenny, a sua colega de infância e futura esposa, misteriosamente vai embora de sua casa no interior do estado do Alabama, depois de morar com ele durante algum tempo, Forrest Gump de repente decide atravessar a cidade de Greenbow em uma corrida. Após chegar nos limites da cidade, o personagem decide atravessar o condado onde está localizada a cidade. Após isso, ele decide atravessar todo o estado do Alabama até chegar ao Mississippi. Como ele não tinha mais nada para fazer, Forrest Gump decidiu atravessar todo o território dos Estados Unidos até chegar à costa oeste no estado da Califórnia. Ele repetiu esse trajeto entre o Alabama e a Califórnia durante 3 anos e virou notícia no país inteiro. Mas afinal, por que Forrest Gump corre tanto? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Forrest Gump, estrelado por Tom Hanks, é um clássico do cinema e da cultura pop, ganhador de 6 Oscars, que conta a história deste personagem nascido e criado no interior do Alabama, um dos estados mais conservadores dos Estados Unidos, e como ele presenciou os principais eventos na história americana do século XX, o modo como ele presenciou a Guerra do Vietnã, presenciou a Guerra Fria, presenciou a luta pelos direitos civis da população negra, o movimento hippie, os Panteras Negras, e como ele presenciou todo este período histórico e político turbulento que os Estados Unidos passou. Tudo isso é mostrado através dos olhos de um americano médio, típico da região sul dos Estados Unidos, alguém que é muito preso às suas raízes, muito preso a seu estado, a sua cidade, em contraste com aquele americano mais do norte, que tem uma mentalidade mais cosmopolita e mais progressista. Eu falo isso porque uma das interpretações possíveis que foram feitas a Forrest Gump na época que o filme foi lançado é que o filme ele possui um viés um tanto quanto conservador. Isso fica bastante evidente quando a gente compara o personagem Forrest Gump com a Jenny, né? Mas isso vai ficar mais pra frente lá no vídeo. E o objetivo desse vídeo não é desmentir necessariamente essa tese, até porque ela não está errada, mas eu quero mostrar que a obra ela realmente tem essa tese, mas que ela também caminha para algo muito além disso. E eu quero usar isso para desvendar o que compõe a cena da corrida de Forrest Gump pelos Estados Unidos, que inclusive é a cena mais famosa e mais marcante de todo o filme. Antes da gente começar a falar sobre essa cena da corrida, eu acho que é bom a gente voltar um pouco na história do filme. Bom, Forrest Gump nasceu e cresceu na fictícia cidade de Greenbow, lá no Alabama. Nascido tanto de uma deficiência física quanto uma deficiência intelectual, o personagem apresenta problemas na perna e, tendo um QI muito baixo para frequentar uma escola pública normal, ele só conseguiu ir à escola porque a sua mãe transou com o diretor. A mãe do Forrest Gump, tendo consciência da condição especial do filho dela, cria com ele com todo o amor, com todo o cuidado do mundo e dá a ele uma lição muito importante dizendo que ele é e sempre será igual a todo mundo, mesmo que o mundo inteiro tente dizer que ele é diferente. E essa questão referente à igualdade de tratamento, à igualdade entre as pessoas, é algo muito importante para o personagem, muito importante para o filme, considerando o ambiente que este personagem viveu. Como eu expliquei para vocês agora há pouco, o Forrest Gump nasceu em um estado muito conservador lá nos Estados Unidos, que é o Alabama. E mais ou menos na época em que se passa o filme, que é mais ou menos entre os anos 50 ou 60, o Alabama, assim como vários outros estados do sul, adotava política de segregação racial, né, onde brancos e negros não podiam frequentar os mesmos lugares, eles não podiam casar entre si, eles não podiam usar o mesmo bebedouro, não podiam sentar no mesmo banco de ônibus, não podiam frequentar as mesmas escolas. E a própria origem do personagem, a própria origem do nome Forrest Gump faz referência ao racismo que existia nesta época. O próprio Forrest Gump explica que seu nome é uma homenagem a Nathan Bedford Forrest, um general que lutou ao lado do exército confederado na Guerra Civil Americana e que, com o fim da guerra, foi um dos fundadores da Ku Klux Klan. Inclusive, o filme ele mostra imagens de Nathan Forrest montado a cavalo enquanto está vestido com as roupas do grupo. Ou seja, essa ideia de tratamento igual entre as pessoas, seja o tratamento igual entre negros e brancos, entre pessoas sem deficiência e com deficiência, é um ideário de sociedade que estava completamente distante do Alabama nessa época, né? É algo que é algo completamente alienígena para um estado como Alabama nos anos 50, dos anos 60. Porém, o Forrest Gump ele sempre se mostrou indiferente, sempre se mostrou muito apático em relação a essas formas de preconceito. Inclusive aquela forma de preconceito que ele próprio era vítima.
O filme mais pra frente mostra que ele era perseguido pelos outros meninos, ele era rejeitado pelas crianças do ônibus, mas ele sempre se manteve como uma pessoa pura, uma pessoa otimista referente à maldade que existia neste mundo. Ainda que o mundo inteiro, inclusive a sua própria mãe, inclusive o diretor da escola, aponte evidências concretas dessa maldade. E é aqui que está uma questão muito interessante sobre o possível viés ideológico do filme, né? A possível interpretação que as pessoas fizeram o filme na época. Essa ideia do indivíduo que conserva suas qualidades, preserva a sua pureza, a sua bondade, que consegue manter as suas virtudes, que consegue se manter um indivíduo íntegro apesar da maldade do mundo, apesar das más intenções do mundo, ainda que o mundo inteiro entregue motivos para que esse indivíduo se rebele violentamente contra o mundo. E esse ideário ele tá ainda mais presente nesse contexto de guerra cultural, nesse contexto de discussão política que a gente vive atualmente. Aquela ideia de que a bondade sempre existirá e que a maldade sempre existirá independente das condições materiais da realidade. Aquela ideia de que o indivíduo bondoso sempre será bondoso independente das circunstâncias e que o indivíduo maldoso sempre será maldoso independente das circunstâncias, né? Aquela ideia que hoje é usada para defender o punitivismo, para solucionar os problemas de segurança pública. Ou seja, o fato do Forrest Gump ter literalmente o nome de um fundador do Ku Klux Klan, viver em um estado altamente racista, em um período marcado por segregação racial, em um ambiente dominado por esses preconceitos, por esses tipos de segregações entre as pessoas, não garante ou não determina que ele também será uma pessoa má e corrompida. É por isso, inclusive, que essas questões mais políticas, essas questões mais sensíveis do filme, que se fossem trabalhadas hoje em dia, seriam abordadas de uma forma muito mais séria, uma forma muito mais dramática, são tratadas em Forrest Gump quase como se fosse uma piada, como na parte em que o personagem compara as vestimentas da Ku Klux Klan com fantasias de fantasma, ou quando ele, respondendo ao cara que diz que macacos querem estudar com a gente nas universidades, ele diz que a mãe dele costumava espantar os animais com a vassoura, ou seja, o Forrest Gump ele não se deixava ser atingido por causa disso. A grande questão é que eu prefiro interpretar essa maneira que o Forrest Gump vê o mundo, não com uma visão necessariamente conservadora. Muito além disso, eu acredito que o modo como Forrest Gump enxerga a realidade, enxerga o mundo ao seu redor, é algo muito mais cristão do que necessariamente conservador. Ainda mais se a gente estiver falando de conservador, aquilo que os americanos entendiam como conservador nessa época, né, entre os anos 90 e 2000, que era algo muito mais ligado ao anticomunismo ferrenho, muito mais ligado à defesa do intervencionismo americano, à defesa dos valores judaico-cristãos, enfim. E ainda que não existam muitos elementos do filme que sejam explicitamente ligados à religião cristã, todo o subtexto do filme, todas as motivações do personagem e o modo como ele se relaciona com as pessoas são coisas muito simbolicamente cristãs. E eu não falo isso apenas por causa da bondade do personagem, por causa da pureza do personagem, essas coisas que eu acabei de falar, mas também porque o filme ele tem um elemento muito importante que também é algo extremamente importante para a religião cristã, que é a questão do milagre. Veja, o conceito de milagre, ele está presente em todo o filme. Primeiro temos a cena onde o Forrest Gump está fugindo dos valentões, quando ele usava aquelas grades nas pernas por causa da sua deficiência. E quando ele começa a correr, ele repentinamente ele se liberta daquelas grades, né? Aquelas grades se soltam das pernas dele e ele consegue correr normalmente para fugir dos valentões. Em uma outra cena mais pra frente, o Forrest e a Jenny estão se escondendo no quintal de casa da Jenny, né? Se escondendo do pai abusivo dela. E a Jenny começa a fazer uma oração pedindo a Deus que ela se transformasse em um pássaro para voar longe dali, para fugir de toda aquela tormenta, né? Porque ela estava sendo abusada pelo pai e tal. Mas ao invés disso, Deus manda uma viatura da polícia para levar Jenny para morar com a sua avó e o pai ser preso. Lá pro final do filme, na cena da corrida, o Forrest Gump conta que as pessoas começaram a segui-lo porque sentiam que aquilo inspirava as pessoas, que de algum modo as pessoas estavam se sentindo inspiradas por aquilo. Como aquele cara, por exemplo, que queria escrever uma frase para a etiqueta do carro, ou aquele outro cara que queria ter uma ideia de estampa para a camiseta dele. Ou seja, ainda que involuntariamente, o Forrest Gump ele é quase como se fosse um milagreiro, quase como se fosse um santo, alguém que leva a luz, que leva esperança para as pessoas,
ainda mais sabendo que as pessoas se sentiam atormentadas, se sentiam sem esperanças em um contexto político, em um contexto histórico totalmente turbulento, né? Um contexto marcado por guerras, marcado por tentativas de assassinatos de presidentes, Guerra Fria de um lado, o presidente assassinato do outro, enfim. Porém, eu acho que a graça do filme, isso aí já é uma interpretação minha, não é interpretação de ninguém, eu acho que a graça do filme, apesar disso, é que o Forrest Gump em nenhum momento ele é tratado como se fosse uma figura santa, como se ele de fato fosse um filho de Deus, um profeta ou algo do tipo. Eu acho que a graça do filme é que a simbologia cristã que existe aqui, ela é algo muito simples, algo muito mundana. É como se a cristandade estivesse não em algo épico, não em algo sagrado, mas é como se a verdadeira cristandade estivesse na simplicidade da vida, no modo simples de chegar à vida. Bom, a gente acaba percebendo a simplicidade, a pureza que existe na visão de mundo do Forrest Gump quando a gente compara a cosmovisão do personagem com a maneira corrompida, com a corrupção que existe na visão de mundo de outros personagens, principalmente do Tenente Dan e da Jen. Eu acredito que é justamente por causa disso que as pessoas acabaram enxergando um possível viés conservador em Forrest Gump, um possível viés conservador no filme, porque são justamente essas questões mais políticas e mais ideológicas, e quando são colocadas, elas acabam destacando ainda mais a visão de mundo do Forrest e dos outros personagens. A Jenny, por exemplo, é a típica jovem progressista ligada à cena da contracultura, ligada aos protestos contra a guerra do Vietnã, ligada à luta dos direitos civis, aos Panteras Negras, ao movimento hippie, que tende a virar cantora de música folk, que cai no mundo das drogas, das bebidas, da perdição, que se envolve a esse tipo de ativismo político materialista e secular, que, entre aspas, só consegue enxergar a maldade de tudo e é incapaz de ver a pureza do mundo. Justamente por causa dessa diferença abismal entre as vivências e o pensamento da Jane do Forrest Gump, ela vive indo e voltando da vida do personagem. E mesmo quando ela está presente, ela se mostra como uma figura muito distante. Mesmo assim, a Jane consegue sair deste mundo, consegue se casar com o Forrest, consegue ter um filho com ele, porque o Forrest nunca guardou nenhum tipo de ressentimento ou ódio por ela e nunca teve desprezo por causa dessa sua vida maluca de drogas e de perdição. Um outro exemplo, o Tenente Dan. É um tenente da Guerra do Vietnã que alimenta toda aquela cosmovisão militarista, romântica e doentia, de honra, de morrer pela pátria. Uma coisa tão violenta que, apesar de ser uma característica fundamental do conservadorismo americano, acaba indo, de certo modo, na contramão do ideário cristão do personagem, acaba indo na contramão do ideário do Forrest Gump. Tanto que, em muitas cenas, o Tenente Dan guarda um ressentimento gigantesco pela religião, ele satiriza os missionários que foram mandados para cuidar dos soldados de repouso no hospital, e ele só volta a ter novamente uma paz de espírito, ele só volta a reconciliar-se com Deus, entre aspas, graças ao Forrest Gump. Aliás, o Tenente Dan ele tem um papel muito importante por causa da dupla visão que os conservadores americanos têm da guerra, né? Tem do intervencionismo americano, e mais especificamente neste caso da Guerra do Vietnã, porque ao mesmo tempo que o militarismo e o intervencionismo americano sempre tiveram relações próximas com o conservadorismo dos Estados Unidos, mais especificamente com o neoconservadorismo, né, que esteve presente muito no governo do Ronald Reagan e dos Bushes, né, do Bush pai e do Bush filho, entre os anos 80 e 2000, existe uma ala no conservadorismo americano que inclusive cresceu muito por causa agora do Donald Trump, que assim como a esquerda e os movimentos de contracultura dos anos 60, né, que é a época onde se passa o filme, é contrário ao intervencionismo americano. Esses que são chamados os paleoconservadores, né? Paleo que vem justamente de clássico, que vem de antigo, porque se refere àquela direita americana mais protecionista que estava mais preocupada em difundir os valores judaico-cristãos do que ficar se preocupando com o que o país comunista ou o país muçulmano do outro lado do mundo está fazendo. Então, o Tenente Dan e todo o arco de história do Forrest Gump durante sua passagem na Guerra do Vietnã tenta em um primeiro momento equilibrar essas duas visões distintas dessas duas alas do conservadorismo americano. Primeiro, reforçar o imaginário da Guerra do Vietnã como uma parte fundamental da cultura dos Estados Unidos e principalmente como uma forma de oposição à esquerda e ao progressismo, e ao mesmo tempo reconhecer os efeitos nefastos do conflito. Mas no final, a gente pode dizer que o filme acaba sendo até crítico à Guerra do Vietnã, tanto porque o próprio protagonista reconhece os horrores da guerra, quanto porque a mentalidade predatória e ressentida do Tenente Dan, aquele objetivo de morrer na guerra, aquela coisa de honra
honra e coisa e tal, acaba afastando ele de Deus, acaba afastando ele da religião cristã. E é por causa disso que eu afirmo que o Forrest Gump ele é muito mais um filme cristão do que um filme conservador propriamente dito. Aliás, se a gente retirasse, né, de toda a simbologia cristã que existe em Forrest Gump, a gente poderia dizer que o filme é até mesmo uma crítica ao conservadorismo americano. Primeiro porque o filme reconhece, né, que o racismo e a segregação racial que existe no sul dos Estados Unidos contém um caráter extremamente predatório e violento, ainda somado ao preconceito com as pessoas com deficiência. Depois reconhecendo os horrores da Guerra do Vietnã, naquele protesto que o personagem faz lá em Washington, reconhecendo que essas guerras que os Estados Unidos intervêm, que essas guerras que os Estados Unidos participam são verdadeiras máquinas de moer gente, que são máquinas de criar ressentimento em homens que foram contaminados por essa mentalidade bélica e que acham que estão lutando por uma causa nobre. Ou seja, o que torna o Forrest Gump um filme conservador, entre aspas, é também aquilo que torna o filme cristão. E é com isso que, voltando àquela cena da corrida, a gente também retorna à questão inicial do vídeo. Por que Forrest Gump corre tanto? E eu respondo essa pergunta de uma forma muito simples. Porque correr para Forrest Gump não é uma ambição materialista. Forrest Gump é uma pessoa movida pela simplicidade, pelo bem, pela pureza, que não possui ambições materiais como fama, dinheiro, poder. Forrest Gump é puramente um ideal cristão. E como sendo cristão, o milagre e a inspiração a outras pessoas são elementos muito recorrentes na sua jornada. Inclusive, na cena que ele está fazendo a corrida, os jornalistas perguntam, né, se ele fazia aquilo pelo meio ambiente, pelas mulheres, pelos animais, pela paz mundial. E ele simplesmente responde que deu vontade de correr, como se isso não fosse nada. A gente percebe que boa parte das perguntas que os jornalistas fizeram a Forrest Gump dizem respeito a pautas progressistas e liberais, que são naturalmente embasadas em uma cosmovisão estritamente materialista da realidade, que são pautas que não conseguem enxergar no propósito das pessoas, né? Não conseguem enxergar nas ações das pessoas um objetivo de vida que não seja algo estritamente utilitário, algo que vá além das condições materiais presentes. Porém, o Forrest Gump ele corre porque ele vê algum sentido naquilo, um sentido que para a maioria das pessoas é algo completamente abstrato e incompreensível. Então, era isso que eu queria dizer sobre o filme, né? Este foi o primeiro vídeo ensaio que eu fiz nesse formato de vídeo que vocês estão vendo agora. Então, muito obrigado por terem chegado até aqui, eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Eu peço por gentileza que vocês visitem as minhas redes sociais, eu tenho Twitter, eu tenho Instagram, eu tenho TikTok, eu tenho Threads, e principalmente que vocês visitem o meu canal literário, né? Onde eu estarei divulgando os meus trabalhos, divulgando as coisas que eu escrevo, os meus trabalhos literários. E eu acabei de postar um vídeo, né? Eu acho que foi essa semana que eu postei um vídeo no meu canal literário, então caso vocês tenham interesse eu vou deixar o link aqui na descrição. E por fim, mas não menos importante, eu peço que vocês, caso vocês gostem de literatura, caso vocês gostem de terror, de suspense, de mistério, que vocês dêem uma olhada no meu e-book Mapa Ingônia Antropofágico, né? Que eu publiquei no Amazon KDP, que já está disponível por R$ 5,99, mas sai totalmente gratuito caso você seja assinante do Kindle Unlimited. Enfim, é isso, né? De qualquer forma, muito obrigado por terem chegado até aqui. E meu nome é Vinícius e esse foi mais um vídeo do Anti-Herói, um projeto de vídeo ensaio do YouTube. Se inscrevam, curtam, ativem as notificações e todo aquele clichê do YouTube e até mais.